E aí eu vou aproveitar também e te fazer pedir que você fale sobre isso, porque isso me parece, Saxida, essas medidas de ganho de eficiência que você está citando, me parece que elas derivam de uma mentalidade que o livro explica muito bem aqui na página 273, quando fala sobre a orientação geral da política econômica, né? Então aqui você diz, por exemplo, quando você fala de política fiscal, no governo Bolsonaro houve uma redução de gastos públicos e redução de tributos. Então, essa é a forma pela qual foi feito o ajuste fiscal. No governo atual, o ajuste fiscal é feito através do aumento dos gastos públicos e aumento dos tributos. Então, você, em vez de diminuir os gastos públicos, você aumenta e aí cobra mais imposto das pessoas. Em relação ao relacionamento com o setor privado, no governo Bolsonaro foi feito o aprimoramento dos marcos legais do mercado de capitais para fortalecer o investimento privado e foi dado o protagonismo à iniciativa privada no crescimento econômico. E no governo atual há um protagonismo do investimento e do financiamento público e protagonismo do governo, o governo como protagonista do crescimento econômico. Assim, política econômica é mais ou menos igual você ir no McDonald's. Você escolhe o combo. Com muita sorte, você troca lá o refrigerante pelo suco de uva. Mas não tem muito mais do que isso. Então, quando você escolhe o primeiro conjunto, o resto está escolhido. O que nós escolhemos? O que é uma política econômica liberal, que foi a que nós implementamos? Uma política econômica liberal é aquela que coloca no setor privado o grande motor do crescimento econômico. Opa! Então, se o setor privado é o grande motor do crescimento econômico, o que nós temos que fazer? A primeira coisa, abaixar o gasto do governo. Porque quando a gente abaixar o gasto do governo, vai sobrar um dinheirinho. E quando sobrar esse dinheirinho, nós temos 3 coisas com esse dinheirinho que sobrou. Aliás, nós somos o primeiro governo desde a redemocratização do Brasil que terminou seu ciclo gastando menos do que quando entrou. Quando nós entramos, o governo federal gastava 19,4% do PIB e quando nós saímos, gastava 18% do PIB. Essa redução no gasto público, o que nós fizemos? Dividimos em 3 partes. A primeira parte, nós ajudamos as gerações futuras. Nós ajudamos os nossos filhos. E como é que nós fizemos isso? Abatendo dívida pública. Porque com menos dívida pública, é menos dívida para os nossos filhos pagarem. Segunda parte, nós ajudamos todos os brasileiros. Como é que se ajuda todos os brasileiros? Abaixando tributos. Nós abaixamos de maneira permanente 13 tributos. 35% de redução no IPI, redução no AFREME, redução e zeramento do IOF, câmbio, etc, etc, etc. Então, reduzindo impostos, nós ajudamos todos os brasileiros. E terceira parte, nós ajudamos os mais necessitados, fortalecendo os programas sociais. Os programas sociais, em média, gastavam R$180 quando nós entramos, quando nós saímos, recebiam 600. Então, quando a gente reduziu o gasto do governo, nós conseguimos fazer essas 3 coisas. Ora, reduziu tributos, o setor privado ficou mais animado, sobrou mais dinheiro no setor privado, ele vai investir. O que nós fizemos? Melhora os marcos legais. Melhora os marcos legais, aumenta a segurança jurídica, aumenta a previsibilidade, abre a economia para também ter mais competição. Você cria novas possibilidades de financiamento, que são os instrumentos financeiros que nós criamos, e aí o setor privado lidera o crescimento econômico. É essa a nossa ideia. Quando vai para o novo governo, é legítimo, quem governa tem o legítimo direito de escolher o seu mix de política econômica. O novo mix de política econômica hoje no Brasil é uma ideia de que o governo é o grande motor do crescimento. Então, quanto maior o governo for, melhor. Quanto mais o governo gastar, melhor. Para essa escola de pensamento. Então, para essa escola de pensamento, como é o governo que lidera o crescimento econômico, ele tem que gastar mais. Mas automaticamente, quando o governo gasta mais, ele precisa tributar mais, que é o que nós estamos vendo atualmente. Em vez de você criar melhores marcos legais, o que você faz no lugar? Fortalece bancos públicos. Então você tem o BNDES, por exemplo, com uma regra mais importante de financiamento. Então é isso que nós estamos vendo agora. Agora eu quero deixar registrado aqui, veja que isso aí são escolhas legítimas de política econômica. Você vai encontrar no mundo exemplos de sucesso e fracasso nas 2 vertentes. A minha leitura é que no passado o Brasil já tentou a ideia do governo liderando o crescimento.
e nós não fomos felizes. Nós tivemos problemas. Então eu acho que era o momento de darmos uma chance para o setor privado liderar o crescimento econômico. Principalmente porque no setor público a gente tem questões de eficiência e de governança, né? Que o setor privado, através da competição no mercado, resolve isso. No governo é muito difícil, porque se você está no governo, você faz parte da máquina do governo, da máquina permanente, e os resultados que você entrega são ruins, você continua lá, né? Provavelmente no mesmo cargo, provavelmente ganhando a mesma coisa. Se você estiver numa empresa estatal e a empresa estatal for deficitária, provavelmente você vai continuar lá, né? Não tem esse mecanismo de punição que o mercado tem, de correção de rumo. O que acontece é o seguinte, o setor público, a função dele, quando você olha em termos filosóficos, a função do setor público é melhorar o bem-estar da sociedade. Então, é mais difícil de criar mecanismos para oferir se isso está dando certo ou não. O setor privado ele tem medidas mais claras. Como ele tem medidas mais claras, em termos econômicos, o setor privado costuma ser mais eficiente. Agora, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Então, está aqui no livro essa frase. Está aí no livro. Eu sempre busco diminuir o poder do Estado, né? Eu acho que o Estado ele é perigoso, cara. Poder é muito perigoso. Então, quanto mais distribuído for o poder, é melhor para a sociedade. Aí eu queria puxar 3 coisas aí disso que a gente acabou de falar. Primeiro é a história da dívida pública, né? Nós escutamos muito do pessoal dessa escola de pensamento que você mencionou aí, do governo grande. Tem muita gente que diz o seguinte: dívida pública é ótimo. O governo tem mesmo que se endividar. E é uma dívida que não precisa ser paga nunca, né? Você vai simplesmente rolando. E também essa escola de pensamento diz que não tem problema nenhum uma carga tributária alta, que o governo tem que cobrar mesmo muitos impostos, porque ele usa isso para fazer a redistribuição, a justiça social. Eu queria que você falasse sobre essas 2 coisas, né? Então, essa dívida, a nossa dívida pública, ela é pagável ou ela está nos conduzindo a um desastre? E a questão dos impostos? Então, vamos começar pela teoria. Quando você olha os manuais de economia, você vai encontrar argumentos que sustentam vários tipos de visão distinta. O pessoal mais intervencionista, que é quem está no governo hoje, ele usa a seguinte análise: quando o multiplicador de gastos do governo é maior que o multiplicador de gastos de redução de tributos. O que isso quer dizer para você que está nos vendo? Quer dizer o seguinte: existem argumentos teóricos que essas pessoas acreditam e funcionaram em determinados países do mundo, que quando o governo começa a gastar mais, isso gera um efeito multiplicador na economia, a economia cresce como um todo, e crescendo, a relação dívida-PIB cai. Então, a aposta deles eu vou tributar mais, eu pego dinheiro para o governo gasta mais, o gasto do governo gera o crescimento econômico, e como o PIB cresce, a relação dívida-PIB cai. Pode dar certo? Pode. De novo, aqui nós temos que ser muito honestos para a discussão avançar. Em termos teóricos, pode funcionar. O convite que eu faço, Mota, vamos olhar os dados. Será que quando nós fizemos isso entre 2009 e 2014 deu certo? Será que quando nós fizemos isso no governo militar, entre 1970 e 1979, deu certo? Eu acho que essa ideia, durante o regime militar, do governo ser o grande líder do crescimento econômico, e ela aconteceu em 1970, ela gerou um desastre na década de 80. A mesma política, na minha leitura, gerou um desastre em 2015, 2016. Foi aquela enorme recessão. Foi a maior recessão dos últimos 100 anos. Foi a maior recessão da história do Brasil. Então, eu respeito quem pensa diferente. E eu respeito os argumentos teóricos que eles têm. Porque eles têm esses argumentos. Você está se referindo à teoria keynesiana? A teoria keynesiana, sim, de novo. Existem excelentes economistas que defendem isso. Agora, o que eu convido por algum motivo, às vezes que isso foi aplicado no Brasil, não teve sucesso. Gerou um grande problema. Por outro lado, a ideia liberal, que é uma ideia que eu pertenço, ministro Guedes,
ela mostra o seguinte, olha, vamos diminuir o poder do governo, vamos aumentar o poder dos estados, dos municípios, vamos dar mais liberdade para o setor privado. E qual é a função do governo? A função do governo é reduzir o gasto público, reduz tributo, paga a dívida pública, melhora o lado fiscal da economia, melhora os marcos legais, aumenta a segurança jurídica e o investimento faz o resto, o investimento privado. Então, eu acredito que essa visão ela é mais condizente com a história brasileira. É por isso que eu a defendo. Então, é por isso que eu toda hora estou fazendo um convite. Vamos olhar os dados. Não é, bom, pelo que você está dizendo, não é apenas uma visão, não é apenas uma crença, não é apenas um sentimento. O que essa sua opinião é sustentada em dados. Isso é o que que a história brasileira mostra, é o que os números mostram. Para o Brasil, sim. Então, quando você olha a ideia de liberdade econômica, os países que são mais livres geralmente são os mais ricos também. Essa história não vale para o resto do mundo? Ou há algum país que tenha conseguido crescer de forma sustentável, tendo o Estado como motor desse crescimento? Olha, talvez a União Soviética. Essa é uma discussão difícil, porque quando você olha crescimento... Aliás, quem ganhou o prêmio Nobel agora foi isso, mostrando a importância de instituição no crescimento econômico. Daron Acemoglu e o... Mas é assim, mas de novo, né? Ganharam o prêmio Nobel mostrando isso, mas é difícil você saber exatamente como essas instituições se formam. Então, veja só, eu não quero defender nenhum país aqui. Eu só quero dizer o seguinte, existem países que você vai encontrar que por períodos de tempo eles tiveram realmente intervenção do governo e cresceu. Sim, mas isso aí, Saxida, não seria o equivalente ao sujeito que ganha R$2.000 e aí ele pega empréstimos e a renda dele é R$8.000, só que 6.000 é dinheiro emprestado. E aí ele gasta, ele viaja, né? Ele paga um plano de saúde bom, ele troca de carro, mas um dia a casa cai. Perfeito. Não é isso? Se você olhar a vida dele durante um ano... Melhorou, né? Olha, tá vendo? Dá certo você pegar dinheiro emprestado e não pagar, né? Mas no dia que a conta chega, ele vai morar debaixo da ponte. Eu estou errado. Eu tendo a concordar com você, mas assim, nós estamos num programa de ampla audiência. Então, um programa desse, a gente tem que medir um pouco as palavras pelo seguinte, porque em termos teóricos, eu posso pensar num outro exemplo. Eu posso pensar num cara que está ganhando 2.000, ele pega 6.000 emprestado, aluga um carrinho de pipoca, começa a empreender, fica rico e 10 anos depois, está vendo? Foi esse endividamento que ajudou. Então, o governo fala isso, que eu estou me endividando agora porque eu estou gerando investimentos e esses investimentos do governo vão dar frutos no futuro. Então, o que ele fala? Eu estou investindo em infraestrutura. Eu estou investindo em melhores estradas e isso vai gerar coisas boas no futuro. Em teoria, ele pode estar certo. O que eu chamo a atenção é que no passado, às vezes que a gente fez isso, deu errado. Mas aí vamos entrar nessa discussão. Mas eu não quero defender. Eu não quero defender. Eu também não quero defender nem atacar ninguém. Eu quero comparar a realidade com a ideia. Eu acho que é a nossa missão aqui. Quando o governo pega dinheiro emprestado, ele não pega dinheiro emprestado só para financiar investimento, né? Isso. Ele pega dinheiro emprestado para financiar, vamos chamar assim, o estilo de vida dele. Então, voltando ao exemplo do cidadão que pega dinheiro emprestado, tudo bem, ele pode ser que uma parte do dinheiro que ele pegou emprestado é para comprar um carrinho de pipoca, mas a maior parte é para pagar água, luz, comida, viagem, né? Os hotéis onde ele fica... Tô certo ou tô errado? Eu concordo com você. É por isso que eu defendo um Estado mínimo. Mínimo não, desculpa. Eu defendo um Estado menor. Eu defendo um Estado bem focado. Eu defendo uma burocracia pública bem remunerada, mas reduzida, extremamente eficiente. Então, é a ideia cerne de Adam Smith. Pouco mais, além de administração da justiça e baixos impostos, são necessários para você ter o crescimento de um país. Então, eu gosto dessa ideia. Agora, de novo, nós temos que tentar entender quem está do outro lado, o que ele pensa. E se nós queremos refutar os argumentos deles, o que nós temos que fazer? Nós temos que falar assim, olha, você está investindo em estrada. Se você tivesse feito uma concessão, não teria sido mais eficiente? Em vez do Estado investir na estrada, faz a concessão. Você está investindo no Estado gerar energia elétrica. Não é mais fácil
privatizar a Eletrobras, e a Eletrobras privada vai produzir muito mais e mais barato para todo mundo. Que foi feito no governo. E foi o que nós fizemos. Então, aliás, eu quero citar aqui, Mota, muita gente... Por isso que é o convite aos dados. Fala assim, o governo Bolsonaro não privatizou. Não é verdade. O número de empresas públicas federais foi reduzido em 1/3 entre 2019 e 2022. O valor arrecadado com privatizações entre 2019 e 2022 foi maior do que a soma de todas as privatizações da história brasileira. Então, assim, não dá para dizer que não privatizou. Abertura econômica, o maior movimento de abertura econômica desde Collor de Mello. Não dá para dizer que não abriu.